Então, você é daqueles que não acreditam em uso capião extrajudicial, que acha que é impossível, que demora demais? Então esse vídeo é para você. Talvez eu tenha a solução para o seu imóvel. Eu sou Jean Baldassi, fundador do canal Raio X Imobiliário. Eu sou diretor da BBPAR, Engenharia Registral. Nossa empresa há mais de 20 anos lida com questões fundiárias como uso capião, retificação de área, dentre outras. O uso capião faz parte do nosso dia a dia. Há mais de 20 anos isso acontece. E uma das dificuldades que a gente tinha com a matéria uso capião era o tempo dos processos que envolviam o uso capião. Um uso capião no ambiente judicial, ele demora pelo menos 10 anos, talvez em casos mais simples, menos que isso. Mas na maioria dos casos esse é o drama de quem tem que enfrentar a justiça para reaver a titularidade do seu imóvel. A titularidade nada mais é que o nome da pessoa que mora no imóvel, que possui o imóvel, no documento de registro dele. Para começar o vídeo, eu queria explicar o que é a uso capião. A uso capião nada mais é do que um procedimento jurídico ou extrajudicial em que você, que tem a posse de um imóvel, mas não tem a propriedade dele registrada, consegue, através desses entes, ou juiz, ou o registrador de imóveis, colocar o seu nome naquele registro imobiliário ao qual pertence o seu imóvel. Ou seja, você vai colocar na matrícula do imóvel, seja ele um apartamento, um terreno, uma casa, uma fábrica, você vai colocar que essa nova matrícula que é criada pelo procedimento do uso capião será em seu nome. Todo o passado anterior a essa ação de uso capião ou esse procedimento de uso capião deixa de ser importante, aquela matrícula é cancelada. A matrícula antiga, ela fica nos anais do registro imobiliário, mas ela não vale mais para aquela localidade. O que vale a partir de agora é o documento novo que origina esses procedimentos. Seja, de novo falando, ou o processo de uso capião ou o procedimento de uso capião extrajudicial. Existe uma dificuldade de entender por que o extrajudicial é um procedimento mais rápido e o judicial é mais demorado. O judicial, para você entender, o juiz tem centenas de casos que variam de uso capião a retificações de área e etc. Esses procedimentos têm que seguir um rito. Então, toda vez que você tem um passo no uso capião judicial, você tem que entrar no final da fila para depois voltar de novo para aquele assunto. No extrajudicial, ele tem uma série de regras determinadas pela lei que o registro imobiliário deve seguir, mas ele tem um rito que ele pode fazer de forma mais ágil, porque ele não tem que seguir algumas ou muitas exigências que o procedimento judicial tem pela frente. Então, se a gente for falar em tempo, nós estamos falando que um extrajudicial, se o judicial demora 5 anos, um extrajudicial demora entre 1 e 2 anos. No começo os procedimentos eram mais rápidos, mas com o acúmulo de procedimentos acontecendo no registro imobiliário, esses processos começaram a ficar mais demorados. Mesmo assim, eles demoram 20% do tempo ou menos do que um processo judicial. Outra razão por que o judicial é mais lento é que em São Paulo nós temos 17 registros imobiliários, por exemplo, na capital, enquanto nós temos apenas 2 varas para resolver todos os usucapiões extrajudiciais da cidade de São Paulo. Isso acontece por todo o Brasil. No registro imobiliário, você vai encontrar profissionais experientes em analisar imóveis. Já o judicial, apesar deles terem experiência, eles são em número reduzido. Você imagina, em São Paulo, se tem 17 registros imobiliários, quantos escreventes trabalham com uso capião? São números muito, muito maiores. Ok, então você tem aí na sua mão um problema que é resolver a titularidade do seu imóvel. Você não tem documento. O registro imobiliário não aceita transmitir para você apenas com os documentos que você tem em mãos. Então pode ser que o seu caso seja um caso de uso capião. É para você que eu fiz essa explicação. Então, primeiro passo, você deve reunir toda a documentação do seu imóvel, mas não só dele.
dos seus vizinhos, tanto a documentação existente no registro imobiliário quanto a existente na prefeitura. Se houver algum tipo de desapropriação, isso deve ser levado em conta. As medidas exatas, as documentações da quadra da quadra onde está inserido o seu imóvel, tem que ser muito bem especificadas e juntadas. Com essa documentação levantada, você deve falar com o engenheiro. É obrigatório para o uso capião que um engenheiro produza uma planta, tanto do seu imóvel quanto das confrontações que ele tem com outros vizinhos. Você não precisa levantar ou esse engenheiro não precisa levantar todos os vizinhos em sua integridade, ele precisa fazer compreender como é que está a quadra em que está inserido o seu imóvel. E aí eu estou falando de um terreno ou uma casa que está em cima de um terreno. Outro ponto importante do material técnico é que deve constar da planta o nome de todos os confrontantes daquele imóvel, daquele terreno. Se o seu vizinho é dono junto com mais 2 pessoas, deve constar o nome das 3 pessoas nessa planta. A mesma coisa no memorial descritivo que acompanha. Além da planta e do memorial descritivo, você deve apresentar uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que também pode ser feito por um arquiteto, que seria uma RRT. Uma coisa que não pode ser esquecida é que algo crucial para os procedimentos de uso capião, seja ação ou procedimento extrajudicial, é a comprovação da posse, do tempo da posse nesse imóvel e da posse desse imóvel. No caso do extrajudicial, você deve juntar as contas de água e luz e outras contas de consumo, como TV a cabo e etc., mas principalmente conta de água e luz. Outro documento de comprovação de posse são os contratos de aluguel, se você tem um locatário naquele imóvel, e os depósitos dessa locação, e isso deve ser juntado à documentação dos registros do imóvel que eu falei anteriormente. Então, rememorando, você levantou todos os documentos dos registros, seja no registro imobiliário, seja na prefeitura, do seu imóvel e daqueles que são seus vizinhos, confrontantes, vizinhos que fazem divisa de parede com você. Em seguida, você contratou um profissional para fazer o levantamento da área e o arquiteto ou engenheiro produziu, a partir desse levantamento, uma planta de uso capião e um memorial de uso capião, que nada mais é que a descrição dessa planta em palavras. Você também juntou todos os documentos que fundamentam a posse do seu imóvel. Então, as contas e contratos relativos a ele. Outro documento que deve ser analisado se ele será juntado ou não é o justo título, que é um contrato de compra e venda não registrado que você tem ligando a pessoa que te vendeu aquele imóvel há tempos atrás. Falando em tempo, o tempo a ser comprovado ele varia, e isso pode ser objeto de um outro vídeo nosso, ele varia entre 5, 10 ou 15 anos de tempo mínimo que a posse deve ser comprovada. Bom, com todos esses elementos, com um engenheiro ou arquiteto te acompanhando e assinando os documentos necessários, você vai contactar um advogado que vai analisar toda essa documentação e vai assinar a ata notarial com você. É obrigatório que um advogado acompanhe, como também é obrigatório que o engenheiro ou arquiteto produzam a planta e o memorial descritivo. Depois de realizada a ata notarial no tabelião de notas da sua preferência, e veja, da sua preferência é melhor você preferir um que tenha experiência, porque existem muitos que não gostam de fazer uso capião ou que não tem uma equipe que possa fazê-lo. De posse da ata notarial, você vai, com essa documentação juntada à ata notarial, os documentos que você produziu ou obteve, você vai se dirigir ao registro imobiliário do seu imóvel e lá você vai protocolar o procedimento de uso capião. Importante, o seu advogado deve produzir um requerimento para que isso possa ser protocolado juntamente com a ata notarial, com as plantas e memoriais descritivos e o resto da documentação de posse e do terreno ou imóvel que você tem.
Como deu para perceber, existe um procedimento já estruturado para se fazer isso. Isso é feito em vários casos, são dezenas de casos só que nós fazemos todos os anos, mas são milhares ao redor do Brasil. Isso já está consolidado. Obviamente, existem casos cartórios de tabelião que não aceitam fazer ou registros imobiliários que não aceitam fazer, mas é uma obrigatoriedade determinada que eles o façam. É lógico que existem entes que não estão familiarizados com o uso capião e que impedem que eles sejam feitos ou recusam esses requerimentos. Mas são exceções e vão existir cada vez menos. Se você é uma dessas pessoas que tem um caso concreto de uso capião, que pode ser a sua solução, eu vou deixar aqui embaixo um link para que você faça contato com a nossa equipe de consultores e eles vão te direcionar para a melhor solução possível. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo.